10 horas e 38 minutos. Vamos falar agora sobre saúde aqui no Pan News em Revista, primeira edição, porque... Me ajuda, Carol, o que nós temos agora de entrevista? O mês de junho, Luciano, é é verdade. dedicado à conscientização sobre a escoliose, uma condição que afeta a coluna vertebral e pode comprometer significativamente a qualidade de vida se não for diagnosticada e tratada a tempo. É a chamada campanha Junho Verde, Luciano. E essa campanha tem como objetivo alertar a população, especialmente pais e educadores, sobre a importância da detecção precoce e do acompanhamento médico. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico ortopedista Dr. Plínio Liares, que vai esclarecer dúvidas e conversar comigo, Luciano, e com a Carol sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da escoliose. Dr. Plínio, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan News. Bom dia, Luciano, bom dia, Carol, e bom dia a todos os ouvintes. Doutor Plínio, vamos começar sabendo o que é escoliose e como é que ele afeta mesmo essa nossa coluna vertebral. Legal, Luciano. Vamos definir escoliose, né? Escoliose é definida como uma deformidade na coluna, que na verdade é uma deformidade tridimensional, ou seja, ela acomete a coluna no plano frontal, lateral e axial. Em termos numéricos, Luciano, a escoliose é definida como uma deformidade que passa de 10 graus de mensuração. Então, quando a gente pega o raio-x de uma criança ou de um adolescente e mensura uma angulação acima de 10 graus, essa criança pode ser definida como criança portadora de escoliose. Doutor, o senhor falou de crianças, mas os adultos, eles podem adquirir, né? Podem ter essa escoliose devido a algum hábito do dia a dia? Sim, Carol, os adultos têm escoliose, tá? Inclusive, é uma outra definição, que é a escoliose do adulto, que pode ser uma escoliose que apareceu apenas na fase adulta, assim como pode ser uma escoliose não tratada na época da adolescência, tá? A escoliose sim acomete adultos, porém, é mais comum a gente ver o acometimento em crianças e adolescentes, sobretudo quando a criança passa ali da fase do estirão da puberdade, porque a escoliose fica mais evidente e, se não tratada de maneira adequada, pode gerar sequelas e sintomas ao longo de toda a vida daquela pessoa. E o que é que pode complicar ainda mais essa situação, no caso já na fase adulta, se não foi tratada na infância e na adolescência, doutor Plínio? O que é que complica ainda mais? Luciano, a escoliose ela pode ser, o principal fator é o risco de progressão, tá? Então, a escoliose não tratada, quando você vai chegando na fase adulta, ela pode ir progredindo. E, naturalmente, isso vai impactando na qualidade de vida daquela pessoa. Vai gerando tanto sintomas mecânicos, com dor, dificuldade para trabalhar, pode gerar também desconforto respiratório, então dificuldade para respirar, e pode gerar também dificuldade de funcionalidade para trabalhar, para fazer atividade do dia a dia, para fazer exercício físico, isso se não tratar de maneira adequada. Então, um adulto que tem escoliose, se eventualmente ele não procurar atendimento médico e não fizer um trabalho de fortalecimento muscular e de alongamento específico para aquela deformidade, ela pode gerar mais transtornos e mais sintomas naquela pessoa. Doutor Plínio, para quem está acompanhando a programação da Jovem Pan, vamos deixar um alerta importante. Quais são os sinais e os principais sintomas que podem indicar a escoliose, tanto em crianças como também em adultos? Excelente pergunta, Carol. Vamos lá, a escoliose, como eu falei, ela é uma deformidade na nossa coluna. Porém, ela vai gerar sintomas em todo o tronco do paciente, tá? Os sintomas são sintomas de assimetria do tronco, principalmente uma assimetria da altura dos ombros, ou seja, um ombro mais alto do que o outro. Outra, uma assimetria das escápulas, né? A gente conhece também como pá. Uma escápula fica mais saliente, mais alta do que a outra. Outro sintoma é uma altura diferente da costela, né? A costela alta, como a gente chama lá no interior, uma costela mais saliente do que a outra. Outro sintoma é uma assimetria da silhueta, essa facezinha lateral do tórax, e também a assimetria de quadris. São os principais sintomas em quem tem escoliose, tá? Mas eu posso deixar aqui também uma dica de uma avaliação que todo mundo pode fazer em casa, um teste que dura menos de 1 minuto, na qual a mãe, um professor, um tio pode fazer nas crianças e até também nos adultos em casa. Você pede para a criança ficar de costa para você, ou o adulto, e ele mantendo os joelhos retos, sem dobrar os joelhos, você pede para ele fazer uma flexão do tronco. Dobrar o tronco para frente, mantendo o joelho reto, e você, como examinador, atrás do paciente, atrás da pessoa, você abaixa seus olhos ao nível das costas da pessoa e avalia se há a formação de uma gibosidade
ou de uma saliência no tronco, nas costas dessa pessoa. Se formar alguma saliência, essa pessoa sim é portadora de escoliose e deve ser avaliada por algum especialista. Doutor Plínio Linhares, tem alguma relação entre a postura incorreta e o desenvolvimento da escoliose? Luciano, na verdade, a escoliose, já deixo aqui, já desmistifico alguns pontos. Pois A não. escoliose ela não é causada porque uma pessoa deita toda errada no sofá. Não é causada porque a criança leva a mochila só de um lado. Não é causada porque a criança senta toda errada na escola. Essa não é a causa da escoliose. Se uma pessoa não fizesse nenhum desses pontos que eu citei, ela também teria escoliose, tá? Certo. Então a escoliose ela vai se formar independente da postura da pessoa, tá certo? Essa é falando da escoliose verdadeira. Porém, tem pessoas que têm escoliose funcional. O que é escoliose funcional? É escoliose que não é causada por uma deformidade verdadeira, real na coluna. Ela é ocasionada por alguns fatores secundários, como uma postura errada, como uma dismetria das pernas, ou seja, uma perninha maior do que a outra. Então, são coisas que fora da coluna estão gerando repercussão na coluna e gera essa diferença, essa deformidade na coluna, tá? Mas é importante aqui a gente deixar essa diferenciação de escoliose verdadeira, que é aquela primeira que a gente definiu, que é maior do que 10 graus, e a escoliose não verdadeira ou escoliose funcional, que é essa escoliose causada por outros fatores, como postura, diferença de altura das pernas, dentre outros fatores. Doutor, e como é que funciona o tratamento, então, da escoliose? Ele varia de acordo com a idade? Como é que funciona para tratar? Vamos lá, Carol, assim, ó, a escoliose ela tem que ser tratada de acordo com alguns fatores. Os principais fatores são o grau da curva do paciente e o quanto aquela pessoa ainda tem para crescer. Se ela já é um adulto, se ela ainda é uma criança e está na fase de crescimento. Então, são esses dois principais fatores, tá bom? Em linhas gerais, tá? Se a gente pode dar um número aqui, um dado numérico para facilitar na cabeça dos nossos ouvintes escolioses leves abaixo de 20 graus, a gente tende a tratar de maneira mais conservadora, ou seja, sem cirurgia e sem colete. Escolioses moderadas, de 20 a 40 graus, são escolioses intermediárias. E aí, se a criança ou o adolescente ainda estiver na fase de crescimento, esse é o momento da gente fazer uso do colete. Já, se a escoliose passa de 40 a 45 graus, dependendo do estudo, essa escoliose é grave e tem indicação de tratamento cirúrgico, tá? Então, em linhas gerais, a gente pode segmentar o tratamento dessa maneira: de 0 a 20 graus, de 20 a 40 graus e acima de 40 a 45 graus. Doutor Plínio Linhares, antes de encerrar essa entrevista, gostaria de fazer uma pergunta que está fora aqui da nossa pauta, mas que eu acredito que vai interessar a muita gente. Quais os riscos que nós todos estamos tendo na utilização do celular e manter essa cabeça baixa quase que direto na hora de acessar o celular, que é só o que nós estamos vendo aí atualmente, a longo prazo ou a curto prazo. O que é que pode acontecer com o ser humano daqui para frente, hein, doutor Plínio? Excelente pergunta, Luciano. Na verdade, isso é um tema bem polêmico, tá? No começo dos anos 2000, a gente começou a resolver olhos, tanto o celular como outras telas, como computador, tablet, o que seja, tá? Então, mais importante do que essa postura que você fica, também, ou tão importante quanto, são pausas e alongamentos Para trazer esse alerta mesmo para os cuidados e principalmente para os sintomas da escoliose. depressivos, que acaba tendo uma baixa autoestima, é uma criança que no futuro não vai querer usar, sei lá, vai para a praia, não quer tirar roupa, é uma criança que fica criança. Então fica aqui a minha mensagem de conscientização para um diagnóstico precoce em adolescentes e adultos que têm esse diagnóstico de escoliose, que em termos então, é um número muito alarmante, e extrapolando isso para o nosso estado, a gente acredita que esse número possa chegar a 350 mil pessoas com diagnóstico de escoliose. Ortopedista Plínio Linhares. Doutor Plínio, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite e conversar com os ouvintes aqui da Rádio Jovem Pan News.